Fax de Sarajevo, do Joey Kubert, a lenda dos quadrinhos. Cara, o Joey Kubert é super conhecido nos quadrinhos, mas eu já vou falar pra vocês que eu não sou um grande expert no trabalho do Joey Kubert. Eu sei quem ele é, sei mais ou menos o que ele fez lá, o Hawkman e coisa e tal, os super-heróis, o Sargento Rock. Só que eu já vou dizer que não, eu não sou um profundo conhecedor, não vou conseguir discursar sobre todas as habilidades dele. E esse trabalho aqui caiu na minha mão porque eu achei ele por um preço muito bacana e foi daquelas coisas assim, tipo, não tem como não comprar. Ah, vamos comprar e vamos ver qual é. Vamos. Daí, Fax de Sarajevo. E a história vai rodar totalmente na cidade de Sarajevo, onde você tinha um editor, o Ervin Rustemag, não sei como é que pronuncia o nome dele. O Ervin trabalhava com quadrinhos, o escritório dele ficava em Sarajevo, ele tinha relações com a Europa toda, era um grande amigo do Joey Kubert, estava sempre agilizando ali os quadrinhos e tal, e lá no começo dos anos 90 desponta a guerra, né, na Iugoslávia, lá, os sérvios, croatas, Bósnia-Herzegovina e tal. Também não sou bom de história, não vou lembrar de todos os nomes, mas o legal é que esse livro tem uma documentação bem bacana contextualizando tudo. Aliás, a documentação desse livro é um dos fortes dele, além da obra e da arte do Joey Kubert. Porque o Ervin estava lá nessa cidade, ela começa a ser cercada, atacada, eles passam horrores, né? Tipo, é um cerco militar violento. A proposta dos invasores é aniquilar a população da cidade. Franco-atiradores atiram nas crianças que saem para a rua. Então, assim, é a barbárie total, é a brutalidade total, é uma tentativa de genocídio, de extinguir um grupo étnico ali, né? Um grupo que tem uma cultura, uma sociedade ali. Isso é retratado pelo Ervin, que mandava, que o recurso que ele tinha para se comunicar com o pessoal em 1990 não eram os e-mails, era o fax. Ele mandava fax para os diversos amigos e artistas que ele tinha na Europa e nos Estados Unidos, no caso do Joey. Esses fax todos mobilizaram toda essa galera a tentar se mexer para tirar o Ervin e a família dele de lá. A história toda sobre esses impasses, né, esses movimentos, esses jogos para tentar tirar o Ervin de lá enquanto ele vai narrando os horrores que ele vai presenciando. E nas páginas a gente vai ver que você vai mesclar, né, as histórias em quadrinho, as dramatizações em quadrinho que o Joey Kubert vai fazer a partir das histórias que ele recebe dos fax. E você tem a reprodução de muitos desses fax também. Inclusive no meio das histórias. Às vezes você está lá lendo e aparece uma reprodução, um facsímile do texto do fax que ele tinha enviado lá. E você começa a relacionar o que ele está contando com o que está na história, com as palavras dele mesmo e com a reconstituição que o Joey Kubert faz. Eu achei um trabalho muito maneiro, né? Ele é da editora Quadrinhos Via Leitura, não sei se ela publicou outros trabalhos, eu tenho que me atualizar sobre isso, mas esse álbum aqui eu achei bem legal. Tem um trabalho de edição do Sidney Guzman, assim, que tá bem caprichado, para variar, né? Sidão editando. Cara, é essa coisa do relato. Eu, particularmente, eu achei interessante porque, lendo o Joey Kubert, eu me lembro muito dos comics de super-heróis. E acho que tem uns jeitos de contar, colocar uns balãozinhos de pensamento, umas certas expressões, um jeito de contar a história que tem bem cara de comic book. E isso tem aqui, né? O cara tá lá dirigindo e daí eles, balãozinhos de pensamento, e ele pensando, tenho que fazer não sei o que, não imaginei que fosse ser assim. São os textos, assim, os próprios diálogos, às vezes, que não é como se você estivesse vendo algo muito naturalista. Você vê que ali a questão é formar a informação, né, dar a informação pra gente e escrever o que está acontecendo. Tem uma dramatização ali, mas são os recursos dramáticos que fazem lembrar os quadrinhos de Stan Lee dos anos 70. Não que o Joey Kubert seja um roteirista como o Stan Lee, eu acho ele um pouco melhor. Mas tem um jeitão ali meio... Só que o engraçado é que isso dá uma característica que não prejudica. Eu acho que isso deixa o quadrinho com uma cara de quadrinho muito bacana. E a inserção das documentações e fotografias e registros que foram feitos junto dá um outro aspecto para a obra. Acho que tem um lance de registro, de jornalismo, assim. E o desenho do Kubert é foda, cara. E é legal comparar os desenhos que ele faz do cara. Isso que eu falo do estilização, né? Porque quando você pega e vê as fotos do Irving de verdade e compara com
o personagem que ele desenhou, você se identifica, mas dá a impressão que o Irving desenhado pelo Joe Kubert meio ganha um jeitão meio de Conan o Bárbaro, assim, sabe, um olhar mais selvagem, um jeitão assim mais ágil e que é a propriedade do traço dele, né? Que é a propriedade do modo como ele escreve as histórias. Achei muito bacana essas questões, assim, esses estilos, tanto de gráfico quanto de narrativa, mesclado com toda essa proposta jornalística e documental, assim. E principalmente fica um registro muito pesado, né? Porque o sofrimento do Irving e da família dele é muito bem registrado. É meio angustiante ler o quadrinho. É meio angustiante acompanhar essa reconstituição. E eu não sabia como é que ia terminar. Eu não sabia se ia terminar bem. Porque você vai acompanhando tudo e não fica muito claro. Não tem nenhuma pista do que vai acontecer. Né? Então, tipo, eu achei um trabalho, uma força dramática legal, uma proposta bacana e uma resolução, um resultado final, assim, produto gráfico muito legal. Você leu? O que você achou? Quer deixar para nós aí a sua opinião? Compartilhar conosco? Agradecemos. Se você curtiu o vídeo e quiser deixar aquele like maroto e nos ajudar a combater o algoritmo malvado, agradecemos muito. Se você subscrever o nosso canal, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Estamos sempre aqui falando de quadrinhos. Eu, Liber Paz e o camarada Rodrigo Escama. Vamos se falando, galera, e até a próxima.